Olá, pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do curso de qualificação de copeiro hospitalar. Essa é a nossa aula sobre noções do sistema digestório. Eu quero primeiro tranquilizar vocês que durante a atuação de vocês como copeiro ou como copeira hospitalar, você não vai precisar ter domínio, ter conhecimento profundo a respeito do sistema digestório. Eu achei importante colocar essa aula aqui para você ter noção dos órgãos que compõem o sistema digestório, já que você vai trabalhar com alimentação. Então, vamos lá? Então, o sistema digestório trata-se de um canal, uma espécie de tubo, que vai desde a boca até a região do ânus, onde vai acontecer processos relacionados à alimentação, chamados de degradação, de digestão, de absorção e de excreção, dos alimentos. Então, no ser humano, o trato gastrointestinal, o tubo digestório, ele compreende aproximadamente 9 metros de comprimento. Se você fosse pegar 1 metro e pegasse todo o tubo, daria aproximadamente essa metragem. Além desse tubo, o sistema digestório também apresenta algumas glândulas. Aqui eu citei somente 3: as glândulas salivares, o pâncreas e o fígado. Então, quais são os órgãos que compõem exatamente o sistema digestório? Aqui eu coloquei como a boca e toda a região que compreende a formação da boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o diafragma, que é onde está toda essa região, todos esses órgãos, além do intestino delgado e o intestino grosso. Também as glândulas associadas aqui, como eu citei no slide anterior, as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então, vamos pensar um pouco sobre a alimentação? Então, quando a gente coloca o alimento na boca, essa ação voluntária, a gente coloca o alimento aqui na cavidade oral, onde nós vamos mastigar. Lembrando sempre, pessoal, que assim, nossa boca tem as condições ideais para mastigar os alimentos. Então, toda vez que com pressa a gente se alimenta e não mastiga de maneira correta, imagine que você vai mandar esse alimento para outro órgão, que é o estômago, que não está preparado para mastigar. Então, é parecido quando a gente não faz o trabalho, e joga para alguém fazer. Então, cada um tem que fazer a sua parte. Então, na alimentação, os dentes são responsáveis por triturar esse alimento para poder enviá-lo para o estômago. Então, o alimento, depois da trituração, vai passar pela faringe, vai ser levado através do esôfago para o estômago. Aqui no estômago, o alimento vai passar por vários processos químicos, com ações de líquidos, de saliva, de glândulas, das glândulas como o fígado, o pâncreas. Eles vão, então, agir nesse alimento e o alimento, ele vai ser levado para o intestino delgado, ou também conhecido como intestino fino, especialmente no Nordeste. E esse alimento vai ser impulsionado aqui para o intestino grosso, onde todo esse trânsito, após acontecer a absorção dos nutrientes, o que não vai ser absorvido vai ser então excretado aqui, através do ânus, que são as fezes, como são conhecidos. Então, os alimentos, eles passam por todo esse trato digestório com a ação de várias enzimas, de várias ações químicas para poder acontecer a alimentação de maneira adequada. Agora, você aluno, você aluna, pense: se eu vou servir uma alimentação e a pessoa ela tem uma doença, tem um comprometimento,
em algum desses órgãos que você está conhecendo aqui. Será que essa alimentação vai sofrer alteração? Sim, ela vai sofrer alteração. E foi por isso que eu coloquei essa foto aqui, para vocês terem uma noção do sistema digestório, dos órgãos envolvidos, para vocês terem uma compreensão maior lá na frente, quando você for estudar a respeito do padrão de dietas. Então, eu coloquei alguns slides aqui em destaque, como a mastigação, para falar um pouquinho sobre fenômenos da alimentação, levando em conta, em primeiro lugar, a mastigação. Então, a mastigação envolve a trituração, a dilaceração, né, dos alimentos em pequenos pedaços. E como eu mencionei no slide anterior, essa ação ela deve ser realizada pelos dentes. Por isso que é importante mastigar os alimentos. Então, a mastigação ela vai misturar o alimento com a saliva. Essa mistura vai possibilitar a reação química, que com essa reação química também vai levar esse alimento a uma consistência pastosa. Então, a saliva, ela contém enzimas que já auxiliam ali na digestão de alguns nutrientes, como os carboidratos, que a gente vai falar sobre eles lá na frente. Então, depois dessa ação, vai acontecer a deglutição, que vai ser o processo que vai conduzir os alimentos junto com a saliva e os líquidos, levando da boca até o estômago, sendo que, como eu comentei antes, vai passar ali pela faringe e pelo esôfago. Então, a deglutição é a ação ou o efeito de deglutir, de ingerir, ou, né, no bom português, de engolir o alimento. Depois, toda essa ação, esse alimento para passar por todo o trato digestório, vai acontecer as ações que a gente chama de movimentos peristálticos, que nada mais é do que a contração muscular, uma contração e um relaxamento dos músculos para impulsionar esse alimento em uma direção única. Então, o movimento peristáltico, ele lembra uma sanfona, os movimentos. Então, à medida que a sanfona, ela se relaxa e se contrai para que o som seja propagado, assim também, no sistema digestório, esses movimentos peristálticos, eles impulsionam o alimento nessa direção única para atingir o processo, para poder acontecer todos os processos químicos que a gente comentou. Então, eu achei na internet esse vídeo que é maravilhoso. Ele explica de maneira bem simplificada processos complexos relacionados à digestão, à absorção, à excreção dos alimentos. Vou colocar aqui para vocês assistirem para reforçar esse conhecimento. Lembrando, pessoal, que trata-se de um vídeo onde eu achei justo, né? Permitir que a pessoa falasse até o final, onde ele fala a respeito do canal dele, onde ele explica, ele convida as pessoas a participarem. Então, fica aí a dica para vocês e fiquem à vontade, tá bom? Vejam o vídeo até o final. Ele é maravilhoso. Assim que eu conseguir dar, ok. Oi, pessoal! E aí, tudo lelê com vocês? Cá estamos nós com mais um Quer Que Desenhe. No episódio de hoje, vamos explicar para onde vai tudo que você come. Então, fique esperto. Já se inscreve no canal, siga a gente nas redes sociais, deixe seu comentário depois de ver o vídeo e baixe esse mapa mental que vamos desenhar agora no link que está aqui na descrição. Outra notícia boa é que no final do vídeo tem link para assinar o Descomplica com desconto, hein? Não vai perder essa. Agora vamos entender como funciona o nosso sistema digestório. Para isso, imagine que tudo que você quer é comer um bom lanche. E aí você escolheu pedir o seu sanduíche preferido.
Aquele sanduíche que derrete na boca. Quando você morde o pedaço, sente todos os ingredientes juntos, conferindo um sabor perfeito dos deuses. Deu fome, né? Mas vamos ver para onde que essa delícia vai depois de matar quem é que estava te matando. Antes de tudo, você sabe qual é a função da digestão? É transformar macromoléculas em micromoléculas, deixar tudo que ingerimos no menor tamanho possível para o organismo conseguir absorver os nutrientes. E para fazer isso, a digestão ela é dividida em duas partes. A parte física, que é a parte da mastigação, da deglutição e do peristaltismo. Tá, mastigar, engolir, entendi. Agora, prof, esse peristrói, o quê? O peristaltismo, gente, é o movimento que os órgãos fazem para o alimento seguir o seu caminho no tubo digestivo. Basicamente, para fazer ele andar para onde ele tem que ir. Afinal, um hambúrguer desse tamanho precisa de esforço para seguir o seu destino, né? Já a parte química desse processo, cara, acontecem reações químicas chamadas de hidrólises enzimáticas, que englobam a salivação na boca, a quimificação no estômago e a quilificação no intestino. E além disso, o processo digestório é dividido ainda em 4 fases. Começando pela ingestão dos alimentos, que aí ocorre a digestão e depois a absorção e, por fim, a eliminação. Bom, depois de ingerir o seu sanduíche, a digestão começa já na boca, que tem pH 7, ou seja, um pH neutro. Os dentes vão triturar esse combinado de pão e carne, ou soja, se você for vegetariano, aumentando a superfície de contato e facilitando a reação química que falamos agora há pouco, a hidrólise. A língua vai ajudar a movimentar esse pedaço do céu, que é o seu sanduíche. Além de proteger a gente de comer algo estragado, já que sentimos gosto, e aí imediatamente podemos detectar qualquer indício de anormalidade na maionese da tia, onde você comprou o seu sanduba, por exemplo. Na boca, contamos também com as glândulas salivares, para produzir a saliva, que é composta por enzimas, como a ptialina ou a amilase salivar, que inicia a digestão dos carboidratos. Guarda isso, porque isso é importante. Aí depois que a gente finalmente consegue engolir um pedaço desse sanduba, ele passa pela faringe. A função do órgão é basicamente dividir o sistema digestório do sistema respiratório. Sabe quando, sem querer, você, entre aspas, engole errado? O alimento deve seguir da faringe para o esôfago e o ar deve seguir da faringe à laringe. Passando da faringe, o seu sanduba chega ao esôfago. É aqui que se iniciam os movimentos peristálticos, que falamos no início do vídeo. Esse rebuliço todo vai conduzir o bolo alimentar, que antes era um hambúrguer, para o estômago, a nossa próxima parada. Agora estamos no estômago, que a coisa muda de cenário. Para começar, o seu sanduíche que virou bolo alimentar agora passa a se chamar quimo. Ele certamente não é mais aquela imagem bonitona com queijo derretido que você postou no Stories. O pH do estômago também é diferente. É 2, sendo um pH ácido. Esse pH depende da secreção do HCl, que é o ácido clorídrico, que além de modificar o pH, ativa a pepsina e combate os eventuais micro-organismos presentes no seu sanduba. Aí começa a digestão das proteínas do seu hambúrguer, com a pepsina, que é uma enzima que transforma as proteínas em peptídeos, moléculas bem menores. Agora, o quimo segue para o intestino, que de tão grande é dividido em 2 partes. O intestino delgado e o intestino grosso. A primeira partezinha do intestino delgado, os primeiros 20, 25 centímetros, a gente chama de duodeno, que é responsável pela produção do suco entérico, que contém as enzimas lipases, disacaridases e peptidases. No duodeno é onde termina a digestão do quimo também, só que com a ajuda de 2 glândulas acessórias, que são o pâncreas e o fígado. Vocês já ouviram falar no suco pancreático? Não é nenhum suco para acompanhar o seu sanduíche, claro. É um líquido que o pâncreas produz e que contém bicarbonato de sódio. E isso vai proteger o intestino, neutralizando o quimo, já que ele vem ácido do estômago. O pâncreas também vai produzir a tripsina e a quimiotripsina para acabar a digestão das proteínas e outras enzimas como a amilase, a lipase pancreáticas para digerir outros tipos de nutrientes também. Outra função para não deixar de esquecer é que o pâncreas produz insulina e glucagon com a finalidade de regular a glicose no sangue, ok? Já o fígado, diferente do pâncreas, não vai produzir enzimas, mas sim substâncias como a bile, que fica armazenada na vesícula biliar e que tem como função emulsificar as gorduras
presente na batatinha frita que você pediu de acompanhamento. E não se esqueça, bile não contém enzimas e faz somente a digestão mecânica de lipídios. E aqui, aquele sanduíche gostoso que você comeu muda de nome mais uma vez. De quimo passa a se chamar quilo, num processo que falamos lá no início do vídeo, chamado quilificação. A última parte do intestino delgado é a do jejuno e ilho. Você teve todo o trabalho de digerir para quê, né? A absorção. Nas microvelocidades do jejum ilho, ocorre uma intensa absorção de nutrientes. Agora, quando o quilo vai para o intestino grosso, a principal função é fazer a absorção da água e dos sais minerais. E o que não foi absorvido? Acho que você já sabe, nem é spoiler do que acontece. Se transforma em fezes. Elas, por fim, são armazenadas e eliminadas pelo reto. E assim, chegamos ao fim da jornada de um lanche pelo sistema digestório do nosso corpo. Agora, antes de pedir os seus lanches, você já sabe o que acontece com eles, né? Se curtiu, deixa o seu like e comentário, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Para não esquecer de mais nenhum detalhe, baixa o mapa completo no link da descrição do vídeo. E já sabe, vem ser Estudante Descomplica, assinando o plano com desconto, clicando no link da descrição aqui embaixo também. Espero que você tenha gostado de mais esse Quer Que Eu Desenhe. A gente se vê no próximo. Grande abraço, galera. Até mais. Então, pessoal, esse vídeo encerra essa aula desse momento, reforçando para vocês que trata-se de uma aula para você ter uma base do corpo humano, da parte onde você vai estar especialmente envolvido por ser o responsável para entregar a refeição para o paciente internado, ok? Muito obrigada por você assistir essa aula e ficamos para a próxima aula. Até mais, pessoal! Espero que vocês estejam se envolvendo cada vez mais, façam anotações, façam rever o vídeo para que você possa tirar grande proveito desse curso que você adquiriu, que é tão importante, que com certeza vai colaborar para você conseguir melhorar a sua atuação, se você já trabalha como copeiro hospitalar, ou em conquistar uma vaga. Ok, pessoal? Até mais!